Me diz uma coisa, você conhece alguém vaidoso? Alguém que gosta de holofotes? Alguém que gosta de luzes? Alguém que quer brilhar? Alguém que, na verdade, precisa estar no palco, no centro das atenções? Eu convido você a aprender comigo a parábola dos primeiros lugares contada por Jesus em Lucas capítulo 14. Ela é extraordinária, nos traz um ensino esplêndido, mostra para nós qual é o lugar que temos que tomar, que é justamente o lugar da humildade, do amor, reconhecer que quem exalta é Deus, reconhecer que há um tempo que Deus, na verdade, nos coloca no lugar para ser visto e percebido. Quando nós mesmos, querendo agir por nós, nunca vai dar certo. É importante entender o tempo de Deus. Vem comigo aprender as parábolas de Jesus. Vem comigo aprender a parábola dos primeiros lugares. Olá, queridos amigos, a paz do Senhor Jesus, como vai? Tudo bem? Amigos, hoje nós estamos na última lição do trimestre. Que vitória! É uma bênção estar aqui. E hoje o tema da lição é a humildade e o amor desinteressado. Vale ressaltar que se você está aqui pela primeira vez, se inscreva aí no nosso canal, dê o seu joinha, o seu like. Aqui embaixo tem uma seta, compartilhe com seus amigos. Nos ajude a ser uma bênção na vida de muitos, em nome do Senhor Jesus. E eu quero convidar você a acompanhar comigo esta lição. O texto áureo diz: porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Lucas capítulo 14, versículo 11. E a verdade prática diz: Jesus apresenta, a partir de seu próprio exemplo, o caminho da humildade e do amor altruísta como indispensável aos que querem servi-lo. Também esta lição, ela traz objetivo geral. O objetivo geral é expressar o valor da humildade e do amor desinteressado. Também esta lição ela é subdividida de forma pedagógica de aprendizado em 3 partes. Primeiro, interpretar a parábola dos primeiros lugares e dos convidados. Isso é para você que é aluno e você que é professor. Segundo, também sublinhar as grandes lições da parábola e a inversão da lógica humana. E terceiro, distinguir a recompensa da humildade e do altruísmo. Também é importante salientar que a parte introdutória desta lição, ela traz como o tema da parábola falada pelo Senhor Jesus, fala a parábola dos convidados ou dos primeiros lugares. Esta parábola é nela que nós vamos hoje, na verdade, entender, compreender, vamos passear por ela sobre o tema da lição, humildade e o amor desinteressado. É interessante e importante também que este primeiro tópico desta lição fala interpretação da parábola dos primeiros lugares.
e dos convidados. Ele é subdividido em 3 tópicos. Primeiro, o dia, a ocasião e o local. O segundo fala sobre a parábola. O terceiro fala sobre os grandes ensinamentos da parábola. É importante também compreendermos que tudo isso aconteceu quando se refere o dia. Aconteceu esse evento em que Jesus contou a parábola dos primeiros lugares ou dos convidados. Ele falou isso em um dia de sábado, o dia sagrado dos judeus. Também em que ocasião? Quando fora convidado para jantar, numa refeição, na casa de um dos chefes dos fariseus. Isso é importante, que o local era na casa de um dos chefes ou principais dos fariseus. Observe também que eu tenho como lição e aprendizado aqui, que nesta parábola aconteceram pelo menos 3 coisas importantes. Primeiro, confrontar. Jesus vai e confronta os doutores da lei. O segundo, ele questiona quando pergunta deles: é lícito curar no sábado? Terceiro, ele curou um hidrópico. E o que é o hidrópico? Para você entender, hidrópico ou hidropsia, alguém que sofre desta doença, como se fosse hematomas ou edemas, na verdade, na parte da pele, vermelhidão, ou seja, é a acumulação anormal de fluido nas cavidades naturais do corpo ou no tecido celular. O termo pode ser usado como sinônimo de edema. Isso que era as características dessa patologia, desta doença que o hidrópico vivia ou ele estava tendo isso, vivendo esta doença, essa enfermidade. E aí, como o Senhor, ele é um quebrador de paradigmas, ele foi lá e ele chegou a curar o hidrópico e curou isso na frente deles. Primeiro, na frente dos fariseus e dos principais que ali estavam. Primeiro, na frente deles, e curou isso e fez isso em um dia de sábado. E quando fez, ainda questionou eles, né? Questionou eles, perguntando deles: é lícito curar no sábado? Por que que o Senhor chegou a fazer essa fala? Primeiro, porque quando qualquer um novilho, um animal, ou qualquer um jumento caísse dentro de uma vala, de um buraco, num dia de sábado, eles próprios iam, na verdade, retirar o animal. Agora, como o Senhor Jesus, é claro, estava curando, ele estava ali como base de discussão, de crítica. Mas ele é o quebrador de paradigmas. No segundo subtópico, fala sobre a parábola. A parábola. E essa parábola, ela nos mostra uma lição também. Primeiro, a gente tem que fazer uma avaliação que existem pessoas que gostam de palco. Tem pessoas que gostam de luzes. Tem pessoas que gostam de holofotes. Tem pessoas que gostam de brilhar. E aí, o que o Senhor Jesus nos ensina? Nos ensina que nós não podemos ser seletivos, ou seja, fazer acepção de pessoas, né? Desse aqui eu vou ser amigo, desse aqui eu vou ser inimigo. Com esse aqui eu vou dar um tempinho, uma atenção, com esse aqui eu nem olho nem saúdo. Então, o Senhor Jesus, ele nos mostra que nesse subtópico, a base principal de ensino é que servir é uma honra. O Senhor Jesus, ele veio, na verdade, nos trazer esse ensinamento, que servir é nobre. Servir não é, na verdade, se apequenar diante das situações ou das dificuldades, principalmente para fazer o bem a alguém. E no
terceiro subtópico fala sobre os grandes ensinamentos da parábola. E entre esses grandes ensinamentos, colocar aqui, pontuar aqui, comportamento. Comportamento. Por quê? Para uma aplicação prática no dia a dia, né, com tamanha fundamentação espiritual, o que isso quer dizer? O Senhor Jesus, ele veio trabalhar, na verdade, por esta parábola, na mentalidade dos discípulos, trabalhar na mentalidade dos discípulos para que eles venham extrair um aprendizado de fundamentação espiritual no dia a dia deles. Por exemplo, o cristão, ele é desafiado a andar na contramão de todo comportamento mundano, né? Em tudo na vida nós temos que ter uma aplicação prática na vida. Tanto isso sobre as questões espirituais, como a questão do dia a dia. E o que o Senhor Jesus veio foi trabalhar o comportamento, o vício de comportamento. A pessoa ali que está viciada em sempre estar com o coração ou o ego altivo, vaidoso, para querer tendenciar privilégios e oportunidades para outras pessoas, enquanto que os que mais precisam não têm. Vamos para o nosso segundo tópico. O segundo tópico, ele fala sobre as grandes lições da parábola, né? E a inversão da lógica humana. E eu coloquei aqui para a gente poder, na verdade, pontuar, né? E por quê? Porque ela é dividida em 3 pontos. O primeiro fala sobre a primeira grande lição da parábola, né? O segundo subtópico fala a segunda grande lição da parábola. E o terceiro quer dizer a lógica do reino é diferente da humana. Então, por exemplo, o que podemos extrair nesse primeiro subtópico? Nesse primeiro subtópico aqui, fala sobre a primeira grande lição da parábola. É a humildade, o cartão ou as credenciais de um verdadeiro cristão. O primeiro é o amor e o segundo é a humildade. Estou pontuando aqui primeiro e segundo, não quer dizer que isso esteja dessa forma, mas eu quero dizer o seguinte, que um cristão ele é conhecido pelo amor e também pela sua humildade. Por quê? Porque nós seguimos comportamentos. Então, ou a gente influencia ou a gente é influenciado. E nós temos, na verdade, a visão do comportamento do Senhor Jesus nos evangelhos, em que ele ensinou, na verdade, pelo amor, mas ele ensinou pela humildade, porém, ele fez tudo isso pelo exemplo. Então é pelo exemplo que nós temos que seguir. E aí o Senhor Jesus, ele nos dá essas características necessárias sobre essa questão do ensinamento baseado em amor e em humildade. Também vale ressaltar que o segundo subtópico, ele fala sobre a segunda grande lição da parábola. E essa segunda grande lição da parábola, eu posso colocá-la aqui como priorizar os que estão sem prestígios ou os menos favorecidos. Essa questão aí, por que isso é interessante? É porque tem pessoas, na verdade, que elas estão precisando da nossa atenção, precisando do nosso tempo, precisando da nossa oportunidade, e nós estamos talvez dando oportunidade, tempo para outras pessoas, não estamos entendendo o que Deus quer para nós, o que Deus quer nos dar, ou o que Deus quer nos direcionar. No terceiro subtópico, fala sobre a lógica do reino é diferente da humana. Aí, o que é interessante?
lembrar que a Bíblia faz citações de pessoas, né, que são esquecidas pela sociedade. Por exemplo, os pobres, os órfãos, as viúvas e qualquer uma pessoa que talvez até você conheça. Mas nos relatos bíblicos e históricos se percebe que o Senhor Jesus ele tinha carinho, em especial, vamos dizer, pelas minorias, né? E essas características estavam associadas entre os pobres, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Mas o que vale ressaltar é que Lucas capítulo 4, versículo 13, quando o Senhor Jesus ele chegou a dar a ênfase na parábola ele foi enfático. É que em vez de se convidar aqueles famosos, aquelas celebridades, aquelas pessoas cheias e sobrecarregadas de nobreza, de fama, ele, pelo contrário, ele chegou a priorizar. Priorizem os pobres. O pobre vai dar o que de volta? Em quem troca? Nada. Priorizem os aleijados. Aleijado. Priorizem mancos. Priorizem cegos. Sabe o que quer dizer isso? Pessoas que não têm nada para lhe dar. Não tem nada, na verdade, para lhe dar de volta. Mas o que o Senhor quer dizer com isso tudo é que nós não podemos, ou o que o Senhor quer fazer é trabalhar na nossa mentalidade hoje, no século 21, né, depois de mais de 2.000 anos, continuar falando que a nossa mentalidade tem que ser em ajudar realmente quem precisa. Dar o tempo suficiente, e às vezes as pessoas não estão precisando de dinheiro, não. Às vezes as pessoas estão precisando, sabe de quê? De alguém que as ouça. Pare para pensar nisso. Isso é importante. As pessoas estão precisando de alguém que as ouça, que as compreenda, que tirem tempo para elas. Isso é interessante. Vamos para o nosso terceiro subtópico. Ele fala a recompensa da humildade e do altruísmo. Ele é subdividido em 3 pontos. Primeiro, a humildade e altruísmo. Segundo, o amor, palavra-chave do altruísmo. E terceiro, a recompensa. Também, o que eu posso extrair e usar como aplicação aqui? A humildade e o altruísmo, quer dizer, a humildade são, por exemplo, um grande pensador cristão chamado Thomas Adams, ele chegou a dizer que a humildade são os joelhos da alma, ou seja, é importante que a alma é a nossa caixa forte aqui de emoções, de sentimentos, mas é quando a pessoa é humilde, ela não precisa dizer que ela é humilde pela roupa, não precisa dizer que ela é humilde pelo carro, não precisa dizer que ela é humilde pelo poder aquisitivo, pelas finanças, não. A pessoa que é humilde, ela é percebida. Também, o que vale ressaltar também sobre humildade é que, por exemplo, em João capítulo 13, Jesus lava os pés dos discípulos. E quando ele lava os pés dos discípulos, a Bíblia diz que ele se curvou. A Bíblia diz que ele ficou ali menor que o discípulo. A Bíblia diz que ele pegou uma toalha. A Bíblia diz que ele pegou a água, começou a lavar os pés dos discípulos. Isso quer dizer, na verdade, que o mestre, ele veio foi para servir. Ele não veio, na verdade, para ser servido. Observe, aí se ele como Senhor e mestre veio servir, que exemplo ele nos dá? Muito bom pensar nisso. O que quer dizer altruísmo? Existe um grande filósofo francês, Auguste Comte, ele diz o seguinte, que altruísmo é uma pessoa que tem uma tendência, uma inclinação, é aquela pessoa que ela é incitada, direcionada para ter uma preocupação com o outro. Ou seja, existem pessoas que realmente têm sentimento, tem outras que não. Mas essa característica do altruísmo, ela é muito importante, nós cristãos, pela consciência cristã, pensarmos nisso. Também, vale ressaltar que no segundo subtópico,
ele fala sobre amor, a palavra-chave do altruísmo. E essa palavra amor, ela pelo menos ela é subdividida em 4. O amor eros, que representa o amor romântico, o amor do sexo, né? E também o storge, representa aquela fraternidade familiar. O phileo, a amizade, né? E o ágape é o amor de Deus, o amor incondicional. É importante a gente entender que falar de amor é muito fácil, mas o grande desafio é a gente viver ele todos os dias, em todos os aspectos. Muito importante você levar isso para a sua classe de aula. Viver ele é o maior desafio. O terceiro subtópico diz assim, a recompensa. A recompensa diz assim, o que o que eu posso usar aqui como recompensa? É porque a gente trabalha 30 dias e tem uma carga salarial, né? Tem um piso salarial. A gente tem as nossas oportunidades de ganhos e recompensa salarial, comissões, abonos, qualquer outra forma, né? Mas o que vale ressaltar é que quem pratica olhando para o próximo e dando, na verdade, uma ênfase em ter um comportamento de priorizar os mais necessitados, vale ressaltar para você que a justiça de Deus não permitirá que você não fique sem recompensa, porque Deus é justo. E o que é importante falar também para você é que o que você estiver fazendo, plantando, semeando, investindo, sabe, trabalhando nessa forma, com essa mentalidade, Deus não vai deixar você ficar, na verdade, sem recompensa. Pelo contrário, a recompensa de Deus é aqui, nesta vida e ainda no porvir. Para finalizar, eu quero finalizar aqui com uma fala de David Wilkerson, que ele diz da seguinte forma: não importa se os outros não oram, eu vou orar. Não importa se os outros não leem a Bíblia, eu vou ler. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: o que ele queria dizer, David Wilkerson, de saudosa memória, é que você pode até ver um mundo de pessoas fazendo coisas contrárias ou diferentes daquilo que você crê, ou daquilo que Deus quer, mas seja a diferença. Faça a diferença. Em tudo aquilo que nós participamos dessa lição, faça a diferença, seja a diferença. Faça você a diferença na vida. Isso faz, na verdade, isso traz resultado. Isso é uma bênção para a sua vida. Quero aqui te agradecer. Muito obrigado. Deus te abençoe. Você que esteve comigo aqui esse trimestre todo, só a mão do Eterno para te abençoar. E aqui eu quero te dizer que se você não é inscrito no nosso canal, inscreve aí no nosso canal, divulga aí, porque eu vou sempre estar aqui dependendo da vontade de Deus, dependendo do propósito de Deus e seguindo aqui os meus focos e as minhas convicções. Deus te abençoe e te guarde. Um abraço.